Molag Bal é um deus dos esquemas. É o príncipe da ética da dominação e escravização dos mortais. Ele também é conhecido pelos títulos de Shimmer ou Harvester of Souls. É o pai de Cold Harbor e também é o criador de vampiros e dos Shivkin. Seu principal desejo é colher e consumir a alma dos mortais, e levar as almas dos mortais a seu domínio, espalhando sementes de conflitos e discórdia nos reinos mortais, além de infundir Nin com seu próprio reino de Cold Harbor. Ele tem muita importância em Morrowind, onde ele é um dos quatro da casa de problemas. House of Trouble, ou Casa dos Problemas, é o nome coletivo dado a Molag Bal, Mehrunes Dagon, Malakath e Shegraf, pelo profeta Velero de Shimmer. Esses quatro príncipes daédricos se rebelaram contra o conselho e a admoestação do tribunal, causando grandes conflitos e confusão entre os clãs e as grandes casas. Molag Bal também é visto como arqui-inimigo de Boetnia, o príncipe daédrico das tramas. Seu lixo patético de Aedra não pode me vencer. Sou Molag Bal, senhor da dominação. Aparência e personalidade. Molag Bal assemelha-se a um híbrido grande e bípede de um touro e um réptil, e geralmente aparece em uma forma adornada com chifres, colmilhos, garras e uma cauda longa. Sua aparência escamosa é acompanhada por seu comportamento. Esse príncipe daédrico serpentino é mestre da corrupção, e todo o seu reino de Cold Harbor consiste em nada além de morte e destruição. Como todos os príncipes daédricos, Molag Bal não tem gênero definido. Na maioria das vezes ele parece com seus seguidores como homens. Sigla-Parat menciona em seu comentário espiritual que ela pertenceu a um culto conhecido como Bruxas de Molag Bal, onde Molag Bal frequentemente apareceu aos seus membros sob a aparência de uma mulher mortal. Sim, é um altar. Homens viriam e sacrificariam os miseráveis em meu nome. Os fracos seriam punidos pelos fortes. Molag Bal. História e lenda. Morrowind. Ele é a principal fonte de obstáculos para as pessoas Dahmer e precedentes de Shimmer. Nas lendas, Molag Bal sempre tenta oferecer as linhagens das grandes casas ou arruinar a pureza de Dahmer. Ele é conhecido como o Rei da Violação e é dito por ser o pai, junto com Vivec, a quem ele seduziu, de uma população de degenerados mutantes que vivem na região de Molag Amur, em Morrowind. Essa raça pode ter sido os primeiros vampiros, uma corrupção dos laços de Vivec ao coração de Lorkhan, transmitida aos mortais. É possível que ele assistiu Jagan Tarnen à sua ascensão temporária ao trono imperial. Ele também foi responsável pela destruição de uma cidade, Gilverdail, no final da Primeira Era. Em 2920 da Primeira Era, Molag Bal, sob a convocação do rei Drozel de Senchal, destruiu a cidade de Gilverdail. Todos os habitantes foram mortos em uma névoa vermelha brilhante. Este massacre daédrico forçou Sotacil a fazer uma viagem a Cold Harbor, lidando com alguns príncipes daédricos proeminentes para evitar o destino de Gilverdail, acontecendo com outras cidades, que é o destino de Gilverdail acontece com outras cidades em Tamriel, já que Morrowind ainda não estava na guerra contra Cyrodiil. A Batalha de Cold Harbor. O Soulless One, também conhecido como Vestige, junto com Venus Galerion e a Guilda dos Guerreiros e a Guilda dos Magos, levaram um ataque a Cold Harbor para enfrentar Molag Bal e por fim a sua traição. Uma cidade controlada por Meridia
foi transportada para Cold Harbor por Molag Bal. Mas como ele não tinha poder sobre isso, Soluziwan e a força de ataque podem usar a cidade como refúgio em Cold Harbor e salvar muitos mortais que estão presos em Cold Harbor. Com a ajuda de Aelid, rei Lamnarian Diner e Vanus Galerion, o fundador dos Aldmeri e da Guilda dos Magos, eles avançaram para a cidade de Cold Harbor até o covil de Molag Bal. Mais tarde, o Gatekeeper revelou sua verdadeira natureza, pois o príncipe da Edco Meridia e o Soluziwan e os 5 campeões passaram por um portal para a área que estava sob domínio completo das forças de Molag Bal, das Trevas. Após o confronto, Soluziwan usou o amuleto dos reis no príncipe da Edco, antes que ele pudessem ser derrotados. Os dois começaram a batalhar, ambos em igual poder com divindade, mas no final Molag Bal caiu pela primeira vez. Foi dominado pelo Soluziwan, permitindo que cada Soul Shivern escravizado por Molag Bal pudesse retornar para Nin. Vampirismo. A doutrina do Templo do Meri, Vampiros de Vaifrindefell, afirma que o príncipe da Edco, Molag Bal, é o pai dos vampiros. Está registrado em seus papéis privados de Gaulo Hitari e Buyant Aminger, de forma o Templo do Meri mantém seu registro fundo, sem motivo claro. Molag Bal, como um pai para o vampirismo, também é gravado no livro intitulado Opúsculos Lama Molag Bal Ta Mazerote. O livro conta a história de Molag Bal, que, em seu ódio contra Arkay, profanou o corpo de uma mulher virgem, Nedk Lamai Belfag. Lamai é conhecido mais tarde como Lamai Baal, bem como a matrícula de sangue, o primeiro vampiro. Os vampiros de sangue puro são aqueles que recebem o vampirismo diretamente de Molag Bal, o criador e a divindade patronal dos vampiros. O processo é algo semelhante à criação do primeiro vampiro, Lamai Belfag. Os mortais ganham seu vampirismo através de um ritual ao qual os membros de uma família comprometem-se a Molag Bal, e as fêmeas sobrevivem a terríveis provações, como Serana e sua mãe Valérica são molestadas. Evolução. Os vampiros de Lilac Bay e Vanderfell são facilmente reconhecidos por sua pessoa média, mas isso não é inteiramente verdade para as pessoas de Cyrodiil, obviamente devido ao sangue diferente. Os vampiros silodílicos têm estados de forma vampíricas dependente do tempo e da alimentação. Quando bem alimentados, os vampiros silodílicos raramente são reconhecidos pelas pessoas comuns e podem andar à luz do dia. Quando estão famintos, no entanto, todos os traços vampirescos de um vampiro silodílicos são aparentemente que não podem ser disfarçados. Essa característica única de vampiros silodílicos, de acordo com o manifesto de Cyrodiil Vampirum, que foi presente de Clavicus Vir. Como resultado, os vampiros silodílicos adoram Molag Bal e Clavicus Ré. De acordo com Darkness, o humanoide de cabeça de crocodilo da Edra chamada Daedroth é servo de Molag Bal. Indanguar diz que as vampiros de sexo femininos têm que se oferecer a Molag Bal. Seran diz que aqueles que sobrevivem se tornam os filhos de Cold Harbor, indicando que o ritual é traumático, se perguntando se isso vale realmente a pena. A inspiração Molag Bal parece ser extraída das divindades de Cananite, Moloch e Baal. O nome Molag Bal significa Fire, Molag, Stone, Baal. De acordo com as línguas Aldmeri e do Meridia, se refere a Molag Bal como Stone Fire ao falar com ele. Em Oblivion, Mankar Kanonan afirma incorretamente que o Cold Harbor de Molag Bal é o reino de Meridia.
Citações. Você liberou a arma de Mentanu. O tormento será seu. Agonias infinitos é tudo o que ele saberá até o fim dos tempos. Você já se formou bem, mortal. Talvez você seja meu servo um dia. Pegue isso. Use bem. Traga conflitos e discórdias com você, onde quer que você viaje. Agora vá. Eu sou Malog Baal, o Senhor da Dominação. Anuad para crianças. No princípio, havia os irmãos, Anu e Padme, que quando vieram para o vazio deram início ao tempo. Com Anu e Padme no vazio, a interação entre a luz e as trevas criou Nir. Tanto Anu como Padme ficaram impressionados e satisfeitos com sua aparência. Mas ela armou Anu, e Padme retirou-se amargurado. Nir engravidou, mas antes que desse à luz, Padme voltou e declarou seu amor por ela. Ela afirmou que amava apenas Anu, e Padme, enraivecido, lhe bateu. Quando Anu voltou, lutou contra Padme e lançou-o fora do tempo. Nir deu à luz a criação, mas morreu pouco depois com seus ferimentos. Anu, inconsolável, escondeu-se no sol e dormiu. Enquanto isso, a vida surgiu e floresceu sobre os 12 mundos da criação. Depois de muitas eras, Padme conseguiu voltar no tempo. Viu a criação e a odiou. Girou sua espada, destruindo os 12 mundos e seu alinhamento. Anu, acordado, lutou novamente contra Padme. Após longa e furiosa batalha, mais uma vez Anu venceu, depondo o corpo do irmão, que acreditava estar morto. Tentou salvar a criação, juntando os remanescentes dos 12 mundos em um só, Nirn, o mundo de Tamriel. Enquanto ele fazia isso, Padme o feriu no peito com um último golpe. Anu agarrou-se a seu irmão e se atirou com ele fora do tempo para sempre. Do sangue de Padme formaram os Daedra, do sangue de Anu as estrelas. Da mistura de ambos formaram-se os Aedras. Daí a sua capacidade para o bem e o mal, e a maior afinidade com assuntos terrenos que os Daedra, que não possuem ligação com a criação. No mundo de Nir, tudo era caos. Os únicos sobreviventes dos 12 mundos da criação foram os Elnofei e Ahist. Dos Elnofei descenderam Mer e os homens, de Hist as árvores de Argônia. Nir inicialmente era toda a terra com mares intercalados, mas não oceanos. Um grande fragmento do mundo, Elnofei, chegou a Nir, relativamente intacto, e os seus seres vivos de Elnofei foram ancestrais dos Mers. Estes Elnofeis fortificaram as fronteiras contra o caos, se escondendo num bolsão de calma e tentando viver como antes. Os Elnofeis chegaram de Nir, espalhados em meio ao emaranhado confundo dos mundos destruídos, andando e encontrando uns aos outros ao longo dos anos. Eventualmente, os Elnofeis errantes encontraram a terra velha, oculta Elnofei. Ficando alegres e surpresos ao encontrar parentes vivendo em seu esplendor das épocas passadas, os errantes esperaram ser bem recebidos no pacífico reino. Mas os velhos Elnofeis os viram como degenerados, decaídos de sua antiga glória. Por alguma razão, eclodiu entre eles uma guerra que assolou toda Nir. Os antigos mantinham sua ancestral potência e conhecimentos, mas os errantes eram mais numerosos e fortalecidos por sua longa luta pela sobrevivência em Nir. Essa guerra mudou a face de Nir. Grandes partes das terras afundaram sobre os nossos oceanos, deixando as terras como nós a conhecemos. Tamriel,
Akavir, Atmara e Okuda. O velho reino de Onofei, embora em ruínas, concentrou-se em Tamriel. O remanescente dos errantes dividiu-se entre outros 3 continentes. Após muitos anos, os Elnofei de Tamriel tornaram-se Mer, os elfos, Dwemer, os profundos, Timir, os mundanos, que mais tarde se tornaram Damer. Os Damer, os elfos negros, os negros ou os malditos. Os Borner, os Bosmer, os elfos da floresta, os verdes ou do bosque. Os Altmer, os elfos supremos, os antigos ou os altos elfos. Nos outros continentes, os Elnofeis errantes tornaram-se homens, nórdicos em Atmora, Redguardes em Okuda, Tassies em Akavir. Arish foram espectadoras das guerras de Elnofei, mas a maioria de seu reino foi destruído quando a guerra passou por ele. Uma pequena parte sobreviveu para se tornar o Pântano Negro de Tamriel, mas a maioria de seu reino afundou no mar. Eventualmente, os homens retornaram a Tamriel. Os nórdicos foram os primeiros colonizando a costa norte de Tamriel, antes da história registrada, liderados pelo lendário Isgamor. O 13º de sua linhagem, o rei Harold, foi o primeiro a aparecer na história escrita, dando fim então à Era Mítica. Será que você já parou para pensar por que a chuva cai de pé e corre deitada? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é a mãe da mamãe natureza? E afinal, de onde vem tanta água, tanto fogo, tanta energia, tanta magia no ar? Quem saberia me explicar? Malabim